Fala galera, beleza? Aqui é o professor Mendes, eu tô de volta para bater um papo com vocês e dessa vez eu escolhi um tema muito bacana que eu acho que pode ser útil para sua prova de redação, para sua prova do Enem, para quando você for fazer o seu vestibular, que é necropolítica. É isso mesmo, você não entendeu errado. O tema que nós vamos abordar nessa aula jogo rápido de hoje é necropolítica. Olha só, quando você for pensar nesse conceito aqui, primeiramente você tem que avaliar o referencial teórico, ou seja, de onde vem esse conceito. É prudente que você entenda que o conceito de necropolítica é um conceito desenvolvido por um pensador, por um historiador camaronês chamado Achille Mbembe. Achille Mbembe ou Achille Mbembe. Esse autor, nos últimos anos, está sendo um dos autores mais comentados dentro das ciências humanas. O termo necropolítica está aparecendo com muita frequência em provas de vestibular e eu sugiro a vocês que deem uma atenção especial para a aula que a gente vai abordar esse tema hoje. Então vamos fazer o seguinte, bom, o primeiro passo é entender o papel do Estado para a gente compreender a dinâmica da necropolítica. De maneira bastante simples, é preciso que o aluno tenha o entendimento básico de que o Estado ele surge como um pacto conciliatório. Aquilo que você aprende nas suas aulas de filosofia ou na sua aula de história, que é a contribuição dos autores contratualistas. Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, o nosso queridíssimo John Locke. Então os autores contratualistas sugerem que o Estado é fruto de um pacto social, de um contrato social. O Estado atua como uma instituição conciliadora que visa, entre outras coisas, assegurar uma série de direitos, garantias para todos os indivíduos. Bom, no entanto, a gente precisa fazer uma outra reflexão além do pacto conciliatório, que é justamente a ideia central que se apresenta no pensamento de um sujeito que você ama e adora, chamado Max Weber. E o Weber sugere que o Estado é a única instituição social que detém o monopólio do uso legítimo da violência. Repito, de acordo com Max Weber, o Estado é a única instituição social que detém o monopólio legítimo do uso da força, o monopólio legítimo do uso da violência. Então, nesse sentido, o Estado atua a partir dos seus tentáculos e de uma série de instituições para assegurar a proteção dos indivíduos. O Estado, em determinados momentos, ele pode fazer o uso da força para assegurar o bem do cidadão, para proteger o cidadão. Quando Weber fala dessa maneira, ele não está sugerindo que o Estado ou que as instituições vinculadas ao Estado têm autonomia para fazer ou para usar a força de maneira ilegítima. Por exemplo, se você está na sua casa, com a sua família, as instituições policiais, sem um mandado de busca e apreensão, podem invadir a sua casa e te retirar de lá e levar você preso sem um mandado de busca? Evidente que não. Se você está com seus amigos caminhando no rolê e aí você de repente é abordado pela polícia, a polícia tem a autonomia, a autoridade para te dar um tapa na cara, te dar um chute na bunda, te dar um murro na costela? É evidente que não. Você tem antecedente criminal? Não. Você está portando alguma arma de fogo de maneira ilegal? Não. Você está portando alguma arma branca de maneira ilegal? Também não. Você está portando alguma droga ilícita? Não. Então, as instituições policiais não podem simplesmente fazer o uso da violência de maneira ilegítima. Existe todo um arcabouço jurídico. O Weber diz que o uso da violência tem como propósito, o uso da força,
tem como propósito assegurar a proteção do indivíduo. Então, o Estado pode usar a força? Pode, desde que o objetivo central seja defender o cidadão, proteger o cidadão. Ora, então nós reconhecemos que em alguns momentos o Estado se utiliza da força de maneira ilegítima? Sim, sem dúvida, em determinadas situações o Estado se utiliza da força de maneira nitidamente ilegítima. O Estado pode usar a força de maneira ilegítima contra o seu cidadão, ou seja, quando ele se utiliza da violência contra aquele que ele deveria proteger, ou quando um Estado se utiliza da violência de maneira ilegítima contra outros Estados. Um exemplo, em 2003, os Estados Unidos da América promovem uma intervenção militar no Iraque. Pois bem, essa intervenção militar que os Estados Unidos promoveu no Iraque teve legitimidade? Essa intervenção teve respaldo da Organização das Nações Unidas? Não. Então, nesse caso, um Estado agiu a partir do uso da violência contra outro Estado, só que de maneira ilegítima. Então, quando o Weber fala, o Estado é a única instituição social que tem o monopólio do uso da força, ele não está dizendo que o Estado pode fazer o que bem entender. Ele não está dizendo que as forças policiais têm autonomia para agir de maneira violenta sempre que quiser. Muito pelo contrário, tem que seguir um arcabouço jurídico. E é nesse ponto que eu pego o gancho para a gente falar sobre a necropolítica do nosso pensador camaronês Achille Mbembe. E o que seria, afinal de contas, essa necropolítica? Muito bem, senhoras e senhores, a necropolítica é definida de maneira bastante simples como uma espécie de gestão da morte. Eu olho para você olha para mim e fala assim, porra, professor, mas como assim uma gestão da morte? Significa dizer que, para o Achille Mbembe, o Estado não age mais como uma instituição amparada em um pacto conciliatório. O Estado não atua no sentido de promover o bem-estar dos indivíduos. Muito pelo contrário, o Estado, de acordo com essa maneira de agir, ele decide que determinadas vidas valem menos. O Estado decide quem vive, o Estado decide quem deve morrer. E aí você olha para mim e fala assim, mas peraí, professor, como assim o Estado decide quem vive e quem deve morrer? Claramente, eu acho que não é difícil para a gente perceber o quão nós percebemos que existem determinadas vidas que para o Estado valem menos que outras, ou em determinadas situações não valem nada. Eu estou falando especificamente de grupos minoritários. As minorias sociais, os corpos pretos, os corpos periféricos, os corpos LGBTs, os corpos indígenas são nitidamente corpos que valem menos, são vidas que valem muito menos que outras. Não é normal imaginar que um governador de um estado brasileiro, em um helicóptero, diante de uma operação policial, pega o seu fuzil e aponta para uma comunidade. Como se todos os indivíduos que vivessem naquela comunidade fossem, de fato, criminosos, de fato, bandidos. Não é normal imaginar uma operação policial que tem como objetivo, ou em tese, tem como objetivo combater o crime organizado, que essa operação policial, ela resulta na morte de um garoto de 12 anos de idade, que estava na sua casa, brincando com os seus primos,
que a casa desse garoto foi alvejada por mais de 80 disparos de fuzil, ou que na casa desse garoto foram lançadas granadas. Não é normal, nós não podemos normalizar esse tipo de prática e achar que isso é comum, porque isso não é comum. E aí, alguns analistas podem dizer o seguinte, mas esse tipo de operação policial, esse é um tipo de operação policial que não deu certo, foi o tipo de operação policial que foi um fiasco, que foi um fracasso. Muito pelo contrário. Esse tipo de operação policial que resulta na morte de pessoas que não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, com o crime organizado, crianças, pais de família, né, trabalhadores, o trabalhador que está com um guarda-chuva e a polícia confunde o guarda-chuva dele com um fuzil. Esse tipo de prática não é um fiasco, muito pelo contrário, esse tipo de prática é um sucesso, porque esse é o modus operandi da necropolítica. A necropolítica age dessa maneira. A vida do periférico vale menos. Ou melhor, a vida do periférico não vale bosta nenhuma. As autoridades máximas do país sugerem muitas vezes, quando tem uma operação como essa, que ocorreu no Rio de Janeiro recentemente, que resultou na morte de 28 pessoas, que todos os que morreram naquele episódio eram criminosos. Porque, ao olhar da necropolítica, a vida desses corpos periféricos não valem nada. Nada. Existem dados oficiais, especialmente o mapa da violência, o Atlas da Violência. O último, que foi publicado no ano de 2019, revela que mais de 60 mil pessoas morreram no Brasil de maneira violenta. Mais de 60 mil pessoas morreram de maneira violenta. Bom, dessas mais de 60 mil pessoas que morreram de maneira violenta, aproximadamente 75% eram pretos. Significa dizer que corpos pretos, corpos periféricos não valem nada. E tem um outro lado da história. Não é só o corpo preto que vale menos. Essa política de segurança pública demonstra que a vida do policial de baixa patente, o soldado, o cabo, o sargento, a vida desse cara também não vale nada. Porque é esse o cara que está dando a cara a tapa. É esse o cara que é a ponta de lança. Não é só a vida do periférico que vale menos. É a vida do soldado de baixa patente que vale menos, porque a polícia no Brasil mata, mas ela também morre. E morre pra caramba, tá? Eu falo isso porque muitas vezes eu percebo que as pessoas ficam naquela dicotomia, né? De um lado, uma galera que defende a postura da polícia, que a polícia fez aquilo que é certo, de um outro lado, a galera que fala, não, a polícia está agindo de maneira truculenta. O que falta a gente perceber é que muitas vezes o policial também é periférico. O policial também mora na periferia. O corpo desse cara também não vale nada. Numa perspectiva da necropolítica, ele mata, mas ele também morre. O Achille Mbembe, quando ele discute a necropolítica, ele está tentando sugerir que a política de segurança pública que age dessa maneira, de maneira truculenta, de maneira violenta, de maneira hostil, em comunidades periféricas, não é um ato isolado, como muitas pessoas podem sugerir. Pelo contrário, isso aí é uma regra, isso é uma postura que se tornou regra. A gente observa muitas vezes que práticas típicas de um estado de exceção se tornaram normais no cenário no qual nós estamos inseridos, no cenário no qual nós estamos vivendo.
A necropolítica, evidente, ela é muito mais ampla do que simplesmente ficar discutindo a noção da política de segurança pública. É que, na verdade, o Brasil em si é o paraíso da necropolítica. Em todos os lugares em que você olha, você vê uma referência de necropolítica. Você observa uma referência de descaso do Estado com determinadas vidas que, consequentemente, valem menos. A necropolítica também é uma prática quando o Estado se nega a fornecer serviços essenciais para a periferia. Saúde, saneamento, segurança, transporte. Quando a periferia não tem acesso a esses bens que são básicos, que são garantias constitucionais, o Estado também está atuando numa perspectiva necropolítica. Porque quando o Estado não concede saúde, quando o Estado não concede saneamento, quando o Estado não concede educação de qualidade, ele está deixando os indivíduos padecer. Ele está dizendo que esses indivíduos não merecem viver. É uma coisa muito louca, né? Eu acho que um dos grandes paradigmas da necropolítica na história ocidental é, sem dúvida nenhuma, o Holocausto. O Holocausto, que foi o genocídio dos judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial, é um exemplo claro de necropolítica, né? Por quê? Porque naquele momento existiam corpos que valiam menos, que eram considerados inferiores e que, consequentemente, mereciam morrer na perspectiva do Estado nazista. Então, o Estado nazista, ele adotou uma postura necropolítica. Só que, para além do Holocausto, eu acho que é interessante a gente refletir que o grande paradigma da necropolítica na história ocidental foi, sem dúvida nenhuma, a escravidão, poxa. Você quer uma experiência mais emblemática de necropolítica na história ocidental que a escravidão? Isso não existe. Literalmente, milhões de indivíduos foram retirados do seu continente de origem, levados para outro continente e foram tratados como animais. Animais irracionais, como se eles não fossem seres humanos. Porque o corpo preto do escravo não é humanizado. O corpo preto do escravo é mercadoria. Então, no meu entendimento, o exemplo, apesar da gente falar muito do Holocausto, e eu não tiro isso, né? O Holocausto, sem dúvida, foi uma experiência necropolítica, né, das mais emblemáticas da história, mas no meu entendimento, a escravidão é o grande paradigma. É como se a escravidão tivesse preparado a humanidade para todas as catástrofes que foram ocorrendo consequentemente ao longo do século XX. Tá? Enfim, acho que eu me estendi bastante para poder falar sobre necropolítica para vocês. Espero ter colaborado, acho que vale muito a pena vocês darem uma atenção especial para esse conceito. É uma discussão que vocês podem abordar em uma redação, assim, acho que é uma discussão muito válida. Espero ter colaborado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Valeu pela parceria, tamo junto e até a próxima.